Oi, José Alberto, pronto, é com você agora. então, eu vou colocar diretamente a apresentação, viu? Ser logo objetivo. Mas eu queria agradecer a É. professora Marta pela oportunidade, pela orientação e a todos vocês. Deixa eu só colocar aqui para apresentar. Aí, apareceu aí na tela aí? Você pode me Tá confirmar? aparecendo. Certo, Agora, ok. ok. Então, eu vou falar e de acordo com o que eu for falando, eu vou passando o slide. Então, a minha pesquisa foi focada nesse tema, linguagem e poder na genealogia da moral, né? Orientado pela professora Marta Solange Perruzzi, tá? Então, os objetivos desse trabalho, o objetivo geral consiste em investigar as relações entre linguagem e poder na genealogia da moral, certo? E os objetivos específicos consistem em investigar as relações de poder no ato de nomear, a noção de moral de senhores e compreender em que perspectiva linguagem e poder podem se relacionar a essa noção de moral dos senhores e a esse entendimento que Nietzsche tem referente à oposição da moral dos escravos. Em que contexto isso se dá? A pesquisa é fundamentalmente com caráter bibliográfico, né, com pesquisa, fichamento, indicações de livros e autores, pela professora Marta Solange Perruzzi, e eu trabalhei em cima dessas pesquisas e indicações vão estar lá nas referências. Então, começando a adentrar no tema, na perspectiva teórica aqui, como é que a gente vai, de certa maneira, qual é o recorte da filosofia de Nietzsche que a gente vai abordar para poder tentar fazer essa ambientação desse aspecto da filosofia nietzschiana, né? Vai ser diante da concepção, a pretensão de investigar a concepção genealógica, né? Que como se daria a noção de origem do valor, dos valores e em que condições se daria o estabelecimento desses valores, além de questionar a partir disso qual seria o valor que estaria por trás desses valores, ou seja, baseado numa noção. E aqui eu vou dar uma pausa para poder explicar anteriormente isso aqui, para poder continuar aqui no tema, né? De que Nietzsche entende que existe uma pressuposição de olhar para a vida, que se divide em aspectos, inicialmente, olhar para a vida como um modo afirmativo, um modo saudável de olhar para a vida, né? E um modo doentio, que ele entende que predominou durante determinado período na humanidade, né, que se afirmou por uma perspectiva inicial. E havia uma abordagem a partir do entendimento da noção de vontade de potência, que é um projeto que posteriormente Nietzsche vai abandonar, né, e, em detrimento de uma noção de teoria das forças, certo? Mas ainda assim, entendendo que tudo aquilo que vive é nutrido de uma vontade de expansão sobre o mundo, sobre aquilo que existe no mundo, certo? Mas existe uma complexidade nesse entendimento que não só se resume a uma vontade que se perpetua como algo arbitrário, mas a partir disso ele também vai entender que a linguagem faz parte desse construto, né? Que a linguagem também é uma estipulação que vai se dar a partir dessa perspectiva das forças, né? Da teoria das forças, né? Já que houve essa transitoriedade da noção de vontade e potência para a teoria das forças em Nietzsche, né? Em que sentido a linguagem vai constituir um jogo de forças também a partir dessa noção, né? E aqui eu já passo para o slide que está aparecendo aí na tela, eu espero, né? Que Nietzsche entende que é necessário investigar a moral sobre o olhar da ciência da linguagem. Na primeira dissertação da genealogia da moral, Nietzsche propõe a investigação dos valores bom e mal, bom e ruim, que constituem duas espécies de moral aqui nesse contexto. A moral bom e ruim tem primazia e será chamada de moral dos senhores ou nobres, e trata de uma autoafirmação, ou seja, os senhores estabelecem para si determinados valores. Em detrimento disso, a moral bom e mal trata da moral dos fracos ou escravos, ou seja, há uma certa constituição, um modo pelo qual se constitui isso aqui numa perspectiva genealógica de investigação, entre aspas, histórica, né? Então, diante disso, como é que diagnóstico é esse que a gente vai fazer aqui a partir dessa noção, né, de moral dos escravos e moral dos senhores? É um tipo de eugenia que ele está pregando aqui? Creio que não, essa não é pelo menos a minha interpretação nesse sentido aqui, e pelo menos se você for entender eugenia nesse sentido aqui, você vai desembocar para uma interpretação mais, de certa maneira,
curta disso que se propõe aqui, porque Nietzsche vai estabelecer o seguinte: há um determinado recorte histórico. Naquele determinado recorte histórico, vamos investigar um determinado valor que vai se instituir por aqueles que podem predominar daquela determinada época, né? E aqueles que predominam podem estipular determinados valores que são pautados naquilo que eles consideram mais interessantes ou mais próximos de si mesmos, né? E aí, de certa forma, vai se criar uma moral que é predominante, uma moral dos senhores, e a partir disso, uma reatividade daqueles que, de certa maneira, são oprimidos. Isso estaria, de certa maneira, apartado de uma Constituição geral de classe, de aspectos, seja lá quais forem, em detrimento de uma noção de raça mais ampla, certo? Mas diante de uma Constituição fisiopsicológica em Nietzsche, que vai ser o entendimento daquele que vai negar, vai se colocar contra as percepções duais, que para ele negam a vida de um modo geral, colocando dualismos nesse detrimento, a noção de eternidade e finitude, a noção de corpo e alma, né? Que vai desembocar em várias questões que estão associadas a esse tipo de posicionamento, né? Vão afirmar que aqueles determinados valores, vai haver um dualismo, são bons em detrimento de outros que não concernem as minhas características, são considerados que podem ser rejeitados. Então, mesmo o indivíduo que tem uma determinada constituição de mentalidade do escravo naquele contexto, né, que é o ressentido e etc., ele também é dotado de uma vontade. Para onde é que vai essa vontade? Vai para uma ressignificação desses valores e dessas forças em detrimento de noções linguísticas, certo? Para poder subverter e colocar aquele que me oprime em uma determinada situação como mal e eu como bom, porque eu sofro, porque eu estou incapaz de agir diante de uma determinada situação, então eu faço uma inversão moral, um jogo de transvaloração aí desses valores, né? Então, a questão de nomeação dos valores seria colocada diante de uma perspectiva mais ampla na genealogia da moral como uma questão de exercício de poder, né? Um movimento de poder se colocar em detrimento do outro, de se reafirmar. Então, exercer o poder de nomear determina valores. Percebe-se que, além de se tratar de uma pesquisa com sentido histórico, entre aspas, genealógico, trata-se também de uma investigação linguística. Então, a crítica de Nietzsche não se reduz ao simples fato da criação de verdades por meio da própria linguagem. O equívoco dos filósofos metafísicos, esses que se colocam diante desses valores que seriam degenerativos perante a vida, seria esquecer que a linguagem sempre é relacional, sendo deste modo toda ela produção da humanidade, inclusive em suas pretensões de conhecimento, pois o conhecimento é sempre antropomórfico e não necessariamente seria válido afirmar que se diz que correspondente a uma gênese das coisas em si, né? Acho que eu passei mais um aqui. Aqui é o trecho. Trecho de genealogia da moral. O direito senhorial de dar nomes vai tão longe que nos permitiremos conceber a própria origem da linguagem como expressão de poder dos senhores. Eles dizem, isto é isto, marcam cada coisa e acontecimento com um som, como que apropriando-se assim das coisas. Resultados de discussão. Então, nesse sentido, em uma determinada concepção de um recorte genealógico interpretativo, o nobre nomeia e cria valores, e o fraco, que é aquele que está do lado oposto, se aproveita de uma determinada situação para poder se afirmar da maneira que pode, da maneira que dá naquele determinado contexto, né? E para se afirmar, inverte o sentido da nomeação, o sentido linguístico, certo? E o significado deles, e inverte os valores dos fortes, portanto, reage, né? Exerce a sua vontade de potência do modo que pode. É possível ver essa adequação entre o que se diz a coisa e o que a coisa é? Segundo Nietzsche, o homem não teria acesso à verdade em si mesmo, até porque não há garantia de que ela exista. O que Nietzsche parece indicar é que toda verdade é um antropomorfismo criado esteticamente. Então, a conclusão. Entendemos que há uma correlação entre moral, poder e linguagem, uma vez que o poder de nomear os valores se dá através da moral dos fortes. Os fracos, por outro lado, reagem aos fortes e invertem seu significado de modo reativo. E eu queria comentar aqui, antes de colocar aqui as referências, sobre essa questão dessa afirmação, né? Dessa afirmação que se dá por um contexto fisiopsicológico, né? Que é um contexto realmente que está atribuído a um modo de valorar através da linguagem que estaria estabelecido através de não conceituação, né? Mas um modo pelo qual Nietzsche vê, de um modo geral, o seu projeto de guerra contra a filosofia tradicional, que é entender a vida como algo degenerativo, em prol de um além-mundo, ou em prol da afirmação de um dualismo
da perspectiva do mundo, em detrimento de uma visão que tem a vida como valor, não é nem como valor, mas sim como algo intrínseco a estar na vida ela mesma, né? E como único valor possível, que se tenha como primazia e nada para além dele, né? E diante disso, entender que a vida é conflito, que a vida de certa maneira, não idealização, mas acontecimento, né? Nesse sentido. Então, as referências são essas aqui. Sovite, utilizei bastante, a Genealogia da Moral, Nietzsche e auxílio da professora Marta. E é isso. Muito bem. Parabéns pela sua apresentação, Alberto. Você achei interessante, você segurou um ritmo, né? Assim, bem como se estivesse empolgado aí, uma segurança na fala, né? Acho que achei isso interessante. Olha, Alberto, eu queria dizer o seguinte: você, pelo que eu senti, aprofundou bem essa questão da genealogia da moral. Você poderia só, assim, comentar rapidamente, né, pelo que eu já percebi no contexto, mas o que é que seria essa moral dos fortes? Então, justamente, né? Como eu estava falando ali anteriormente, Nietzsche vai fazer uma determinada investigação acerca de uma perspectiva histórica. Isso quer dizer que Nietzsche é um historiador da filosofia? Não. Nietzsche não vai em busca de simplesmente investigar como se deram os acontecimentos históricos. Nietzsche vai atrás de como, a partir, porque Nietzsche era filólogo, né? Tem toda essa questão, além disso, né? Nietzsche era filólogo, conhecia, de certa maneira, textos antigos, conheciam bastante da história, boa parte da história humana e etc., como se manifestou, mas enfim. A questão que ele vai investigar aqui vai ser como essa pressuposição, que é um projeto que posteriormente ele vai abandonar enquanto noção de vontade de potência, que posteriormente vai virar teoria das forças, né? Como isso vai se dar em detrimento desses acontecimentos históricos a partir de uma percepção genealógica, ou seja, a pergunta principal dele é qual é o valor que está por trás desse valor que eu afirmo, né? Ele não vai se perguntar, nesse momento isso é bom, isso é ruim, como a gente costumeiramente tende a ver ligado diretamente a noções morais que a gente entende como bom e mal, ou bom e ruim. Não, Nietzsche vai procurar verificar, assim, a nível de exemplo, né? Em que ambientação, ali naquele determinado contexto histórico, vai representar o que é bom e o que é ruim, né? Isso vai reverberar, inclusive, na influência, de certa forma, a apropriação, que, inclusive, Foucault vai fazer sobre a gênese da história da loucura, que vai seguir nesse sentido também, né? De perguntar qual é o valor que está por trás do louco, né? Qual é a designação, né? Em determinado contexto, o louco era entendido de determinada forma, em outro contexto histórico, ele era entendido de outra forma. A mesma questão, só que de outro modo e antecessor, como influência para Foucault, né, uma apropriação que Foucault vai fazer, ele vai se perguntar sobre os valores, né? Quais são os valores desses valores? É um valor que afirma a vida ou é um valor que nega a vida em pró de um nada querer, né? De um além-mundo? Essa que é a questão principal, né? Ok. Hélio e Antônio Carlos. Posso começar, Hélio? Você comece e eu lhe sigo. Eu sempre gostei. Tá bom. Siga eu seguindo. Eu começo também dando um testemunho, né? Eu acho que o Alberto, ele é um apaixonado por Nietzsche, né? No sentido mesmo daquele que se deixa tocar pelo pathos, né? O encantamento, etc. Eu acho que uma das poucas, eu me lembro, assim, não sei se eu estou certo, mas uma das primeiras imagens que eu tenho do Alberto na sala de aula, quando começamos, é que ele já estava com o livro de Nietzsche. Eu acho que ele já entrou em filosofia segurando Nietzsche em mãos, né? E também, na disciplina nossa de filosofia da história, ele deu um show, né, na apresentação dos seminários. Tá vendo os estudantes que estão aí de filosofia da história? O seminário não é coisa de hoje não, viu? Há um tempinho já. E aí ele, né, teve a oportunidade, no seminário de filosofia da história, também dar um show sobre Nietzsche, como nós vimos aqui. Então, a primeira coisa é essa, né? Eu acho que esse encantamento, essa paixão é que leva a gente, de fato, a se firmar, né, a interiorizar, enfim, a se especializar em um determinado autor, em determinados conteúdos, que deve também nos ajudar a vida, né? Eu acho que mais do que ninguém,
o Alberto deve saber isso, né, que o Nietzsche, toda filosofia e todo pensamento não tem sentido se ela não potencializar a vida, né? Bom, mas eu gostaria de provocá-lo, Alberto, no sentido de que eu não duvido, né, em nenhum momento, eu já o conheço, né, já tive discussões aí, nós já sei do seu know-how, né, de conhecimento de Nietzsche, que não é de agora, então, não tenho nenhuma questão de ordem mais conceitual. Mas eu gostaria de saber o seguinte, no seu entender e a partir desses conceitos que você já tem bastante sedimentados, né, na sua formação também intelectual, qual seria a pertinência, ou quais as implicações desse pensamento, dessa perspectiva de linguagem, valor e poder nietzschiano em um contexto de modernidade e precisamente para o nosso tempo, né? Como é que se manifesta, como é que se expressa? Você consegue visualizar sinais, né, mais concretos dessa palavra manifestação, desses posicionamentos, ou dessa linguagem, ou desse entendimento nietzschiano, hoje, aqui, agora, onde e como? Eu consigo, professor. Inclusive, eu tenho um costume, de certa maneira, por ter essa inclinação, de certa maneira, quando eu li Nietzsche, não só Nietzsche, eu comecei por Schopenhauer, mas logo eu vi que Nietzsche era mais brilhante do que Schopenhauer, em certos aspectos, e aí eu fui para Nietzsche. Mas Spinoza também, né? Eu tento estudar, mas tá complicado agora no momento. Mas enfim, a questão é que se dá justamente é essa, né? Você vai pensar Nietzsche, você vai pensar esse diagnóstico de vontade de potência, e aí você destitui um projeto dualista, e de certa maneira, aí você vai colocar o que no lugar? A proposta de Nietzsche de resgatar uma moral grega do guerreiro de Areté. Como é que a gente vai encaixar isso aqui no aspecto democrático e etc. Aí, o que é que eu faço? Eu gosto de ler os filósofos que criticam Nietzsche, inclusive por conta de outras vertentes filosóficas. Por exemplo, é um filósofo contemporâneo chamado Laszlo MacIntyre. O cara estuda Aristóteles, quer resgatar Aristóteles através de uma via tomista, né? Só que ele usa Nietzsche como ferramenta, né? Como é que ele vai usar Nietzsche como ferramenta? Ele diz que, de certa maneira, o projeto iluminista, de certa forma, ele destruiu aquilo que se entendia como uma pressuposição de virtude aristotélica, que ele via que predominava ali até um determinado momento, né? E aí ele faz o seguinte, então, é preciso se utilizar da filosofia nietzschiana para poder destruir esse projeto iluminista, né? Que termina por, de certa maneira, estabelecer o conhecimento como algo verossímil, de certa maneira, entendido como algo, por muitas vezes, fixo e ligado a uma pressuposição estática, né? E aí, para poder resgatar uma concepção aristotélica, porque o que é que ele diz? Quando Nietzsche faz esse diagnóstico da vontade de potência, isso, de certa forma, é integrado em uma sociedade weberiana, não como um discurso aberto, mas entendendo que se há essa disputa de espaços, né? Isso foi, de certa maneira, inserido diante desse projeto que se diagnostica enquanto uma disputa do poder no ambiente político, no ambiente linguístico, do modo geral, e como as pessoas do ambiente político se posicionam perante essa questão, né? Então ele diz o seguinte, há uma internalização dessa destruição, dessa moral a partir de um diagnóstico nietzschiano, que vai reverberar não só na sociedade corporativista do modo geral, mas também na ambientação do entendimento filosófico. Então vamos resgatar Aristóteles, né? Então, o que é importante de Nietzsche? O que é que eu quero dizer com isso? O que é importante de Nietzsche para poder criticar os aspectos fazer essa apropriação de Nietzsche para os aspectos atuais? É justamente entender em que ponto ele pode dialogar com aquilo que há de mais frágil diante das críticas que Nietzsche faz, por exemplo, às noções de igualdade. Não é como, por exemplo, você vai se colocar ao entendimento de entender que as pessoas serem tratadas como iguais vai ser algo pretensiosamente ruim. Não, longe disso, mas a questão é entender como, por muitas vezes, os caminhos, os valores que estão por trás disso estão equivocados, né? Ou seja, como isso é internalizado na sociedade do modo geral, enquanto significação linguística que está atribuída a outras concepções de poder, por exemplo, os movimentos marxistas, que se intitulam marxistas, porém são weberianos na sua gênese, enquanto procuram poder, enquanto se disseminam através de uma representação linguística que visa o poder, mas não um rompimento com aquele status quo social, né? Então, qual é o valor dos valores? Não basta dizer que é marxista, tem que romper literalmente com o sistema, né? Qual o valor dos valores dessa representação da linguagem, no modo geral? Então, eu acho que Nietzsche é muito atual para pensar, inclusive, o pensamento político diante dessa perspectiva estética e representação da linguagem, de modo geral, que representa e termina reverberando no ambiente político como nós podemos viver na atualidade agora, né? Essa é a questão.
Tranquilo. Pronto. José Alberto, eu não lhe vi, porque você não colocou a câmera. Então, eu gosto também de ver o rosto, já que Levinas está percorrendo do início ao fim essa apresentação. Agora, você me enganou, certo? Por que enganou? Porque quando eu li seu texto, sua síntese, ela não é o que você apresentou, e eu estou dizendo não é no sentido negativo, é positivo. Se eu tivesse ficado para avaliar pelo texto, por essa síntese, ela não está muito clara daquilo que você tem como domínio. Então, foi muito bom, professor Antônio Carlos, ter iniciado, porque eu estou de queixo caído. Você é uma pessoa que tem, de fato, e eu estou seguindo aí não apenas o seu texto, né? Isso aqui, ele não talvez tenha sido a pressa, então eu vou fazer no sentido de dizer a você, tem que ter muito cuidado quando escrever, não é porque você teria que dizer tudo, é porque a sua apresentação, em termos dos textos, supera em muito isso que está aqui. Quer dizer, aqui não é... talvez a pressa, é mais uma dica, porque é bom ter cuidado, que eventualmente, numa avaliação, vai avaliar o seu resumo. Então, o resumo ele tem que ter uma densidade maior. E é interessante que na sua apresentação, quando eu fui acompanhando, comparando com o resumo, eu digo, ele me enganou completamente. Né? Então, não posso considerar para avaliar você o que você escreveu no resumo. Então, não teria mais nada para lhe perguntar, a não ser. Você termina o resumo dizendo, né? Compreendemos que a partir disso, nunca é bom esse disso, né? Sempre é bom o objeto está ali, sobretudo em filosofia. Aqueles que são fortes são capazes de nomear os chamados fracos. Por outro lado, invertem estes valores. Não são propriamente criadores. É nisso que fica... Quer dizer, a gente lê e não fica a partir disso. Que você constrói a frase e a gente fica desejando que chegue aqui o propriamente dito. Então, o propriamente dito, eu queria que você tivesse dito, respondendo a um porquê aqui. Por que eles não são propriamente criadores? O senhor fala referente à questão do... É a última frase. É que você me enganou, vou retornar, né? Então, quando você apresentou o domínio que você tem de Nietzsche, né, as relações que você faz, você vai a Foucault, você citou aí Weber, teve a ousadia de confrontar Weber e Marx, puxou Nietzsche numa facilidade assim que eu só queria que você me dissesse por que os fortes invertem estes valores e não são propriamente criadores. Veja só, os fracos, Hélio. Inverte esses valores, é o chamado fraco, é o fraco, né? Invertem esses valores e não são propriamente criadores. Ok. Eu agradeço pela observação, primeiramente, sobre a questão do texto, porque é o seguinte, né? Vou ser bem sincero aqui, esse formato acadêmico, ele é meio complicado para mim, sabe? Ele meio que me aprisiona, sabe? Bem sincero, é isso. Mas, enfim, eu gostei das observações do senhor referente ao texto, a construção, que às vezes realmente se passa desapercebido. Mas a questão do que o senhor está falando, no sentido, é que, a partir, nesse sentido, da moral dos fracos, ela se dá a partir de uma referência. E qual é a referência? É uma contraposição àquilo que já está estabelecido, ou seja, a moral dos fortes. Então, a partir de um determinado contexto histórico, de uma interpretação genealógica que Nietzsche faz, diante daquele recorte, não há uma criação a partir do ressentido, né, que já é outro conceito que a gente teria que abordar em outro momento, que não vai dar tempo. Mas, assim, o indivíduo que está naquela posição de opressão, naquele contexto, ele não vai criar, ele simplesmente vai colocar um valor como antagonismo para ele e vai dizer, não, na verdade, isso que dizem que é bom é ruim, e o bom sou eu, que sou diferente daquilo. Então, ele não vai criar, ele vai inverter os sentidos apenas para poder fazer com que aquilo predomine. Isso, para Nietzsche, faz parte desse entendimento da manifestação da vontade de potência, né? É isso. Ok, então eu gostei da sua resposta, mas esse cuidado, que quando a gente lê, tenta ler, né, digamos assim,
buscando uma neutralidade no sentido weberiano, e o sentido weberiano de neutralidade não é descompromisso, é só que a gente tente evitar o quanto possível, no juízo, no âmbito da linguagem da ciência, aquilo que a gente prefere. Ele não está dizendo que é possível, ele está dizendo que tente, né? Eles sempre interpretam equivocadamente essa neutralidade axiológica de Weber, como se ele dissesse que é possível ser neutro. Ele nunca disse isso. Ele disse, é o esforço que nós que pesquisamos temos que fazer para evitar o quanto possível colocar à frente os nossos interesses. Então, eu vou mais uma vez dar os parabéns, mas eu sei que vamos dizer, esse esquema acadêmico aprisiona, e às vezes as frases elas se truncam. E é importante, na hora de escrever, você, que demonstrou na apresentação, você escreve, você fala bem, escreve bem e demonstra muito domínio. Eu acho que todos, eu, por exemplo, né, eu sou um grande admirador de Nietzsche. Nietzsche me acompanhou e ainda me acompanha, né, porque eu gosto dos céticos, né, eu tenho pena que você não citou Hume, mas eu gosto dos céticos porque eles tiram as nossas seguranças, né, e essas seguranças que nós carregamos, né, esses nossos pontos, ilusórios pontos arquimedianos, são ilusórios mesmo, porque não existem. Nietzsche mostrou isso com toda clareza. Mas parabéns, e você demonstrou muito conhecimento. E obrigado, Antônio Carlos, que abriu o caminho, né? Porque você disse isso, né? Obrigado. Ok. Valeu, Hélio. Suas observações aí, a ponderação de Antônio Carlos. Realmente foi uma apresentação brilhante, muita segurança, muita fluidez, né? Alberto tem já como aluno também, ele é assim em sala de aula, né? Eu admiro as colocações dele porque ele coloca com tanta, né, ênfase. Né? Interessante isso, essa forma dele se comunicar. Parabéns. Mas vamos lá, o Reidson.